Na pergunta 3, ela tem duas alíneas. A linha A diz deduzir a fórmula da soma dos primeiros n termos de uma série geométrica, de primeiro termo alfa e da razão R. Portanto, a soma de n termos escritos desta forma. Para poderes ver como é que esta linha pode ser feita, e posso dizer que ela no teu teste vai ser exatamente assim. É a única linha que sai exatamente como o modelo tem. Tu podes ir aos sumários da semana 7 e ver os vídeos sobre séries geométricas que aqui estão, porque a resposta a esta pergunta está nesses vídeos. O resultado que vais ter que deduzir para responder à pergunta dada é este, não é? Eu estou a pôr aqui A, podia pôr alfa, tanto faz. A razão é R. Eu tenho aqui n termos, como podes ver. Temos aqui desde n-1 até este, que é 0, não é? 0 até n-1 tem n termos. E a soma destes n termos é dada por 1 menos a razão em baixo. E em cima A menos A vezes a razão elevada a n. É esta expressão que vamos usar na linha B. A linha B pede o seguinte, usando a fórmula deduzida acima, portanto a soma que nós vimos antes, escrever a expressão correspondente à quantia de cada prestação do problema de amortização composta seguinte. Quer-se pagar uma dívida de 15.000 euros em 8 prestações mensais iguais. Que quantia deve ser paga em cada uma delas, sabendo que no final de cada mês, supondo que elas que são pagas mensalmente, há uma taxa de 1% sobre o saldo em dívida. Ou, melhor dito, sobre o saldo da nossa dívida. Suponho que os dados são estes. Faz um empréstimo de 1.000 euros e quer-se pagar em 4 prestações iguais. Portanto, quando pagarmos esta última, ficamos com a nossa dívida saldada. E suponho que o juro é de 2% em cada mês, em cada instante. O juro que pagamos é 2% sobre o que nesse momento está em dívida. 2%, como sabes, é só outra maneira de a gente exprimir este número. Então, neste momento, suponho que isto é a dívida no instante zero, não é? A dívida no nosso instante zero vale 1.000 euros, não é? Pedimos 1.000 euros, devemos 1.000 euros. Depois aqui é a dívida no instante 1, depois aqui é a dívida no instante 2, a dívida no instante 3 e a dívida no instante 4. E nós queremos que no instante 4 a dívida seja 0. Então, vamos ver aquilo que nós queremos, não é? É conhecer qual é este valor P, de modo a que a amortização da dívida possa ser feita desta forma. Então, vamos pensar que dívida temos aqui neste instante. Quem é o nosso D1? O nosso D1 calcula-se assim. O que é que a gente deve ali? Nós devemos os 1.000 euros. Repara que a dívida zero é aquela com que chegamos a este ponto. Nós devemos o D0, que são 1.000 euros, mais os juros que vencem sobre o saldo devedor, portanto, a dívida que nós temos no instante em que o pagamento é feito, que é 2% desse D0, menos, não é, o pagamento efetuado. Este aqui. Portanto, que amortiza a dívida, reduz a dívida que a gente tem. Ora, esta expressão pode ser escrita desta forma. D1 igual a D0 multiplicado por 1.02 e esta expressão resulta de somarmos estes dois menos o pagamento que a gente faz. Esta é a dívida D1 com que nós transitamos aqui em cima no nosso esquema para o momento em que o segundo pagamento é feito. Agora vamos ver qual é a dívida com que ficamos depois deste segundo pagamento feito. Qual é a dívida com que a gente fica? Para que o D1 é o que se deve depois de efetuar este primeiro pagamento. Então, temos o seguinte.
Depois de efetuar o pagamento número 2, qual é a dívida com que a gente fica? Então, a dívida neste momento 2, quanto é que é? É D1, que é a dívida transportada do pagamento anterior, mais o juro que cai sempre sobre o que está em dívida, 0.0D1, menos o segundo pagamento que a gente faz, que é este que aqui está. E se fizermos estas contas, vais ver que D2 é igual a D1 vezes D1 vezes 1.02, D1 vezes 1.02, que é o que resulta de fazermos esta soma, menos P, em que o P foi esta amortização feita aqui. Observa agora a forma com que o D2 fica. Se fizermos estes cálculos, nós temos que multiplicar por 1.02 quem? O nosso D1, que foi calculado aqui. Então, com o que é que a gente fica? Multiplicando esta expressão por 1.02, se multiplicarmos por 1.02 esta, ficamos com D0 vezes 1.02 ao quadrado. E se multiplicarmos por 1.02 menos P, ficamos com menos P vezes 1.02. E isto corresponde à expressão que aqui está. E agora temos ainda que subtrair este menos P, que é esta. E eu chamava a tua atenção para uma relação que nós começamos a ver já aqui. Repara que aqui tens o índice 1 e o 1.02 aparece elevado a 1. Aqui tens o subíndice 2, o 0.02 aparece elevado a 2 e aqui 1.02 elevado a 1. E aqui é como teres P vezes 1.02 elevado a 0. E agora nós só vamos calcular mais um passo deste processo, que é a nossa dívida D3. E quando calcularmos a nossa dívida D3, é fácil obtermos uma expressão geral que nos permita logo escrever D4 sem repetir mais uma vez este tipo de raciocínio. Vamos então calcular a nossa dívida D3. Bem, nós transitamos com uma dívida D2 de trás, aqui de trás, e portanto D3 fica igual a quanto é que a gente deve depois de efetuar o pagamento número 3. Nós devemos D2, que é a dívida que vem de trás, mais o juro que incide sobre essa dívida, que é este, assim, menos o pagamento, o terceiro pagamento que é efetuado aqui. Isto é a nossa dívida D3. E o nosso D3 fica igual a D2 vezes 1.02 menos P. E novamente, esta expressão resulta de termos feito esta soma, portanto, simplificada a forma da soma. E agora, se multiplicarmos D2, que é esta expressão que vem aqui atrás, por 1.02, vais ver que aqui aparece-nos 1.02 ao cubo, aqui P vezes 1.02 elevado a 2, P vezes 1.02 e depois este menos P, portanto aparece uma expressão deste tipo. E repara que os expoentes vêm 3, 2, 1, 0. Então para D4 os expoentes são 4, 3 e depois 2, 1 até ao último termo que tem expoente 0 em 1.02. Agora, a nossa expressão para D4 pode ser escrita assim, e repara que o P vai multiplicado por uma expressão deste tipo, que aqui está, que como podes ver é uma série geométrica de primeiro termo 1 e da razão 1.02 e tem 1, 2, 3, 4 termos. Portanto, a soma de 4 termos de uma série geométrica com razão 1.02 é esta, como vimos na linha A. E, portanto, como nós queremos que a nossa dívida 4 seja 0, nós igualamos esta expressão a 0, que dá esta igualdade que aqui está, e agora podemos tirar daqui o valor de P da nossa prestação, P, que é aquilo que queremos neste exercício. E resolvendo em ordem a P esta igualdade, e trocando o D0 por 1000, que é o valor do nosso empréstimo, obtens um valor para P. E é um resultado deste tipo que eu quero que tu ponhas no teu mini-teste. Não quero que faças mais contas para além destas.